Dicas e reflexões para você ter uma comunicação melhor com os seus filhos agora que eles estão em casa. E você pode estar procurando isso porque você quer ajudar eles a fazerem as coisas que eles têm que fazer e eles não estão fazendo, ou porque você quer ajudar eles a serem pessoas melhores e seguirem um caminho que você acha certo, ou você pode estar procurando isso simplesmente pelo fato de não conseguir se comunicar com seu filho e vocês estarem distantes. E eu tô aqui para te ajudar. Meu nome é Bruno Piva e eu tô aqui no canal do NR para ajudar pais e mães que têm dificuldade de relacionamento com os filhos ou filhos com problema de desempenho escolar e às vezes eles não te escutam quando você fala que ele tem que estudar. E eu já gravei outros vídeos aqui para falar sobre coisas que estão atrapalhando os pais nessa quarentena e esse aqui é mais um vídeo dessa série para você, tá bom? Então, primeira coisa, se a gente quiser entender como é que funciona a comunicação com crianças e adolescentes. Primeiro, você precisa lembrar que ele é criança e você é o adulto. E que você já passou pelo que ele está passando hoje, mas ele ainda não passou pelo que você passou. Então é muito importante que em alguns momentos você explique quais os motivos por trás das decisões que são tomadas na sua casa. Você já tentou explicar os motivos por trás? Como que você chegou à decisão de, não sei, talvez tenha que tirar o sapato para entrar na sua casa? Por exemplo, aqui na minha casa precisa. Então a gente tira por quê? Porque suja menos a casa. Foi uma decisão que a gente tomou aqui. Talvez, quando tiverem crianças aqui, eles não entendam por que acontece isso e em algumas casas não. Então, o seu filho frequenta a casa dos amigos. Provavelmente não nesse momento de quarentena, mas ele passa por isso. Então, algumas regras precisam ser explicadas. E aí, quando você vai se comunicar com ele, você tenta dar uma ordem ou explicar e ele não presta atenção. Por quê? Putz, por vários motivos. Primeiro, você precisa entender o que motiva o seu filho e o que chama a atenção dele. E não é o que chama a sua atenção. E nesse momento é muito importante você ouvir o seu filho. Ouvir com atenção, com um interesse genuíno para entender o que motiva ele hoje. Se for, não sei, o Fortnite, que está muito na moda aí com crianças e adolescentes, tudo bem. Vamos entender Fortnite, entender por que o Fortnite influencia eles, por que eles gostam tanto daquele jogo e usar esses elementos dessa conversa a seu favor. Então, ó, cara, você quer saber o que o gamer tal, né? Aí eu já não conheço tantos gamers, eu conheço um só, mas enfim, quer saber o que os gamers fazem pra estar em primeiro lugar? Cara, você sabia que gamer precisa dormir, comer direito, fazer exercício físico, porque o cara lá que eles normalmente fazem parte de um grupo de gamers e isso tudo é determinado pelo grupo lá que eles fazem parte? Enfim, isso é só um detalhe aqui pro que eu tô falando pra você. Porque se você pesquisar o que o seu filho se interessa, quem são os ídolos, os youtubers, as séries de TV, os filmes, os artistas favoritos dele, você sempre vai achar uma história pra contar pro seu filho que vai ajudar você a se comunicar melhor com ele. Vai ter sempre uma história que vai ajudar você a levar o seu filho pra onde você quer. E você vai ter muito mais chance de ter uma comunicação assertiva. E o primeiro passo para você ter uma comunicação assertiva é você não ameaçar ele durante a comunicação. E existem 5 grandes áreas que a gente pode ameaçar uma criança, um adolescente na hora que a gente está se comunicando. A primeira dela é o status. Então quando você fala, filho, você é burro, eu escuto alguns pais falando isso, tá? Tudo que eu vou falar aqui eu já escutei de alguém. Então, filho, você é burro. Se você falar isso pro seu filho, você está ameaçando o status dele. Na hora que ele se sente ameaçado, ele tende a se defender. Ou ele fica no estado de recuo, assim. E você precisa tomar cuidado para isso não acontecer. Se você ameaçar ele, por exemplo, na certeza dele. Então, você começa a ameaçar, ele tem a certeza, por exemplo, que o jogo de videogame que ele joga é super legal e muito divertido. E você chega pra ele e fala, esse jogo aí não vai te levar a nada. Poxa, ele passa horas jogando aquilo ali. Ele tem muita certeza que aquele jogo vai levar ele a algum lugar. Quando você fala isso pra ele, ele fala, pô, não, mas meu pai tá mentindo. Então, toma muito cuidado pra não ameaçar o ponto da certeza. Outro ponto que você pode ameaçar o seu filho é o ponto da autonomia. Então, quando você manda o seu filho estudar, ou quando você manda o seu filho lavar louça, ou quando você manda o seu filho fazer qualquer coisa, você coloca um bloqueio ali, porque é uma ordem e ordens tiram autonomia. Então, não faça isso, não ameaça a autonomia dele, tá? Dê 2 opções. Então, quando vocês forem sair, não é pra você deixar ele escolher. Então, quer sair pra comer ou quer pedir a comida hoje em casa, que a gente tá fazendo nos aplicativos? Então, filho, não é aonde você quer comer, entre esse e esse, qual que você prefere? E aí ele tem a possibilidade de escolha, ele exerce a autonomia dele, mas você não deixou ele escolher, sei lá, a pizza mais cara da cidade ou o restaurante que ele sempre pede.
Percebe? Então, você dá autonomia sem necessariamente deixar que ele escolha tudo na sua vida. Outro ponto que você tem que tomar cuidado para não ameaçar a comunicação com seu filho é a justiça. Se ele se sente injustiçado, ele vai se defender e ele não vai te ouvir mais. Então, por exemplo, se ele acha, e eu não estou falando que ele fez, tá? Mas se ele acha que ele estudou um monte durante o dia e você chega e fala, poxa, mas você não estudou nada. Ele acha que ele estudou um monte e você ameaçou a justiça dele. Ele já vai ficar bravo com você ali e fala, pô, eu estudei pra caramba, e aí a comunicação acabou. E aí, uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que ele acha que aconteceu. E percebe, lembra que eu comecei falando que quem é o adulto aqui? Por quê? Porque você sabe que aquele estudo não é o suficiente, mas ele ainda não, nesse exemplo do estudo, né? Enfim, tem vários pontos aí que você pode ameaçar a comunicação com seu filho. Se você só não ameaçar, repito, já vai ser muito melhor. E aí, o último ponto aqui que você não pode ameaçar são os relacionamentos. Então, se você fala mal dos amigos dele, se você, por exemplo, proíbe ele de fazer coisas que vai fazer com que ele se relacione com os amigos, isso ameaça também. E aí, eu não estou falando para você não colocar limites, eu estou falando só para você não ameaçar na hora que você for se comunicar com ele. Afinal, esse é um vídeo sobre comunicação. Como é que você explica para ele que, poxa, talvez não seja tão legal, filho, você passar a noite, a madrugada inteira jogando videogame com seus amigos. Por quê? Claro, porque tem uma série de problemas ali. Mas se você chegar pra ele e falar, você nunca mais vai virar a noite jogando videogame, seus amigos não vão te jogar, você já ameaçou um monte de coisa e ele não vai te ouvir. Percebe? Você precisa ouvir ele primeiro. Filho, por que você passa a noite jogando? Né? Que sensação te traz? Que sentimentos afloram? E lembre-se, as nossas decisões são 90% tomadas pelas nossas emoções. O nosso cérebro, o inconsciente, ele é muito mais rápido para tomar decisão do que o nosso cérebro racional. E ele toma decisão baseado justamente nas nossas emoções. Então, sempre que você for se comunicar com seu filho de uma maneira assertiva, pare, escute as emoções dele, sinta as emoções dele, fale sobre as suas emoções, para aí sim você conseguir ter um diálogo racional. Um dos jeitos de fazer isso é contar as histórias de quando você tinha a idade dele, explicar como que vocês chegaram, contar a história de como que se tomou a decisão que é tomada em casa hoje. Ou, por exemplo, uma atividade super legal que eu fiquei sabendo esses dias, pergunta pro seu filho se ele pudesse mudar as regras da casa hoje, que regras ele mudaria, né? Você não está falando que você vai mudar, mas você está ouvindo ele. E talvez você reflita de alguma maneira por causa disso. Enfim, eu espero que você tenha gostado. A ideia desse vídeo era ser um vídeo relativamente rápido. Eu abordo essas ideias em muito mais profundidade no canal da Piva Educacional, no YouTube e no Instagram. Eu vou adorar ter você lá e poder te ajudar também. Um beijo e fique tranquilo que essa fase que nós estamos vai passar.